Amigos queridos, convidamos a todos a expressarmos os nossos sentimentos mais purificados, expandir do nosso ser espiritual as vibrações mais elevadas para buscarmos a presença amorosa de Jesus, amado Mestre, para sentir a manifestação do seu amor em favor de toda a humanidade, para que as infinitas bênçãos recaem sobre todos nós, neste momento sublime em nossas vidas. Mestre amado, mergulhados em torno do seu Evangelho, nos curvamos diante da vossa misericórdia. Aqui estamos, Senhor, para rasgar os véus que nos distanciaram da verdade, para romper as barreiras dos torpores do Espírito, para que vivifique em nós a esperança e a fé. Que o bom ânimo seja o traço mais seguro do trabalhador cristão, para que, motivados e imbuídos desta força, possamos estar, Senhor, nos redutos a nós confiados, nas glebas simples a nós concedidas, nos ambientes familiares em que fomos mergulhados, para unicamente, Senhor, aprendermos a servir em seu nome. Faça-nos, Mestre, instrumentos dignos e úteis, a serviço do bem, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Outrora, as interpretações dessa máxima eram intimidatórias. Então, o que será que vão pedir de mim porque eu tenho saúde, tenho família e tenho trabalho? O que então me será cobrado? Muitas pessoas sentiam nessa máxima uma intimidação de que o que é que eu tenho que dar em troca do que recebo. Isso foi um grande engano da nossa interpretação equivocada da humanidade. Para entender, primeiro precisamos sentir o que mesmo temos recebido e se isto que temos recebido é motivo de gratidão. Se for motivo de gratidão, nós sentimos que aquilo é um bem em nossas vidas. E quando nós sentimos a gratidão, as nossas queixas e insatisfações desaparecem, porque seremos espíritos profundamente sintonizados com a nossa necessidade evolutiva. O Evangelho diz assim sobre essa máxima: quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado ou responsabilizado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, os princípios cristãos, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantos há que não o leem, e entre os que leem quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens.
Já há vários dias temos mergulhado nosso pensamento nesse item para dizer hoje sobre um aspecto o que nos faz ter uma restrita compreensão é nós queremos compreender moral cristã, ou seja, nobres sentimentos, pelas vias intelectuais. Isso não é possível. Não é possível, porque para eu sentir a grandeza de Jesus em minha vida, eu tenho que ter componentes de sentimentos que façam sintonia com a ideia estabelecida para nós. Quando eu quero compreender o perdão pelas vias intelectuais, eu não alcanço, porque o perdão eu preciso sentir pelas vias dos sentimentos, ou seja, eu desenvolver uma tolerância e uma compreensão extremada pela dificuldade do outro para comigo, a ponto de chegar na indulgência. Mas se eu fizer essa compreensão intelectual, eu ainda estou nas práticas externas da religião, do espiritismo. Então, quanto nós estamos sendo incentivados a esse tratado, eu chamo de tratado porque é um manancial, de dizermos assim, entendermos isso, sentimento é a maior força do espírito, ponto. Sentimento. Sem essa construção, o que nós temos feito conosco, em termos de religião, é sermos religiosistas. Termos doutrinas e lutarmos por elas, arraigadamente ou não, ideologicamente ou não, naquele corpo doutrinário formalizado pelos homens, que interpretaram a lei de Deus ao seu modo. Obviamente que todas as religiões, diz Emmanuel, têm um fundo mediúnico, porque é uma filtragem de uma obra de Deus, mas com interpretações muito personalísticas. E que nos trouxe essa dificuldade hoje de nós fazermos esse entendimento. Quantos o leem, não o compreendem. Porque aquilo que pensamos ser uma compreensão é um entendimento intelectual, mas ainda não é suficientemente forte para mobilizar uma aplicabilidade em mim, que é diferente da religiosidade. Então, o religiosismo são as formas, as doutrinas. E a religiosidade é um sentimento, diz Emmanuel, no livro Emmanuel. É um sentimento. Então, em que momento nós vamos fazer esse entendimento, essa compreensão? No momento em que sentimentos valorosos me compuserem. Quando eu tiver sentimentos como os apóstolos de Jesus, que, muito embora tivessem características diferentes, e Emmanuel mesmo diz sobre isso, características de personalidade diferentes, conquistas milenares diferentes, e nessa diversidade Jesus compôs o seu colégio apostolar, mas eles tinham um traço comum que era imprescindível a todos, que era a amorosidade. Mesmo Judas era um dos espíritos mais amorosos, porém apaixonado, e se equivocou com as coisas do mundo temporariamente. Então, a amorosidade, os sentimentos expandidos, a afetividade presente em nossas vidas, nos possibilita de nós percebermos os ensinos de Jesus, não pelas vias do intelecto necessariamente, muito embora seja necessário a lucidez da razão. Mas nós temos outras vias pelas quais, quando o sentimento está expandido, que nós possamos assimilar uma verdade de vida eterna, que nós vamos chamar que é os poros da clarividência perispirítica. Nós vamos dizer que são os canais intuitivos. Nós vamos dizer que são as aberturas afetivas que nos possibilitam registros
diferente do que milenarmente temos feito pelas vias intelectuais. Tanto isso é verdade que quando veio a terceira revelação e Kardec, instruído pelo Espírito de Verdade, retira das leis morais a essência e das escrituras sagradas só aqueles pontos que não seriam pontos conflitivos, ele quis resgatar que a verdade é verdade em todas as épocas da humanidade. Porque os textos sagrados, vamos dizer assim, também sofreram interpretações humanas, né? Também sofreram, e muitas vezes as interpretações eram seguidas literais, sem transcendência, sem campo intuitivo, sem adentrar essa instância chamada verdade. Nós não sabíamos, mas com a doutrina espírita temos lutado muito por aprender sentindo, que é diferente de aprender entendendo, né? Então, a gente está iniciando esse tipo de reflexão sobre religião e religiosidade. Nós, ao refletirmos nesse item do Evangelho, que não são todas as pessoas que compreendem o Evangelho. Se nós chegarmos para uma pessoa, para um espírito, com um excelente nível intelectual, e que esse espírito tenha uma bagagem de inteligência muito expressiva, que seja um poliglota e ao mesmo tempo um artista, e ao mesmo tempo um cientista, e ao mesmo tempo um filósofo, porque há espíritos assim cuja inteligência se desdobra em muitos campos. E nós afirmarmos para essa pessoa que ela é incapaz de compreender o Evangelho, o que será que ela vai dizer para nós? Se nós dissermos assim, você pode ler, você pode decorar, você pode falar de uma forma brilhante, eloquente, gramaticalmente correta, mas você não compreenderá. O que será que essa pessoa vai fazer conosco? O que ela vai dizer? Né? É isso que o Evangelho está dizendo para nós. Que o entendimento desse Evangelho não depende de quantas vezes nós lemos. Não depende de quão alfabetizados e intelectualmente aprimorados somos. Não depende. Porque a linguagem e a percepção disso corre numa outra dimensão. É como se eu quisesse retirar um parafuso enferrujado, incrustado numa parede antiga, e no lugar de eu pegar uma ferramenta, uma chave de fenda para tirar, eu pegasse uma estopa. Quanto tempo eu vou levar com uma estopa para tirar um parafuso enferrujado numa parede? Talvez nunca tire. Então, para a gente entender o Evangelho, não depende necessariamente do nosso desenvolvimento intelectual. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, porque a doutrina espírita nos mostra
que quase sempre, mas não sempre, é necessário primeiro desenvolver a inteligência, nos aprimorarmos intelectualmente. Mas só isso não basta. Então, o quanto nós temos entendido, vamos perguntar para nós o quanto nós temos compreendido do Evangelho. Os espíritos que estão muito à nossa frente, eles são tão claros em dizer que quanto mais nós conseguimos vivenciar o Evangelho no lar, mais nós estamos compreendendo o Evangelho. Quanto mais difícil é para nós vivenciar o Evangelho no lar, mais difícil é para nós a compreensão do que seja esse Evangelho. Porque, invariavelmente, o que nós afirmamos? Que é mais fácil para nós convivermos com as pessoas fora do lar do que dentro do lar. É muito comum nós ouvirmos isso. Mas vamos pensar num espírito evangelizado. Vamos pensar em Bezerra, em Eurípides, vamos pensar no Chico, naqueles espíritos que são para nós parâmetros de evangelho. Esses espíritos teriam dificuldade de ter vivência do evangelho no lar, fosse ele qual fosse? Não acredito. Não acredito. Então, nós que somos acostumados a dizer assim, olha, eu convivo melhor, eu me relaciono melhor com as pessoas de fora, é porque essas pessoas de fora nós ainda não trouxemos para dentro do nosso lar. Porque se nós colocarmos as pessoas que estão no nosso lar, fora do nosso lar, e trouxermos aquelas que nós nos damos muito bem, para conviver na nossa intimidade, é bem provável que em pouquíssimo tempo a dificuldade se instale. Na mesma proporção. Sim, nós podemos ter no nosso lar alguém que nós estamos nos ajustando de uma forma mais proeminente. Mas isso faz parte da porta estreita. Isso faz parte das nossas escolhas quando estávamos em estado mais lúcido, ainda no mundo espiritual. Então, nós somos aqueles espíritos que é fácil para nós apontarmos a dificuldade alheia. É bem fácil. É bem fácil nós analisarmos as pessoas que estão ao nosso redor e afirmar os defeitos, as dificuldades, as infantilidades, a falta de cultura, a falta de educação, a falta de discernimento. Mas enxergar isso, constatar isso, em absolutamente nada nos auxilia na prática do Evangelho. Porque a gente não é por esse caminho que nós vamos praticar o Evangelho. Porque a prática do Evangelho, como a Célia colocou, a prática desses valores morais, quase que invariavelmente vai contra o nosso raciocínio do mundo. Praticamente. É o oposto. Então nós estamos querendo compreender o que é mesmo que o Evangelho, nesse item, está dizendo para nós.
que a grande maioria não entende o que lê. Por isso, não vive. Então, o evangelho começa no lar. O evangelho começa no lar. Por quê? Quase sempre ali estão as maiores dificuldades. E é para as grandes dificuldades que o evangelho existe. Por isso que é no lar. Então, o espírito que não consegue a prática do evangelho no lar, não pratica o evangelho fora do lar. Ponto. Ponto. Nós podemos ter atitudes no bem, nós podemos ter atitudes que beneficiam outras pessoas, nós podemos exercer os nossos valores. Sim, podemos, obviamente. Mas esse entendimento que a doutrina dos espíritos traz para nós do que seja o evangelho e do que Jesus trouxe para cada um de nós individualmente, é iniciado no lar. Ponto. Porque é no ambiente doméstico, naquela atmosfera em que viemos nos ajustar, que vamos poder desenvolver todas essas lições que Jesus nos trouxe. Então, uma esposa traiu, um marido traiu, não é simples isso para nós? Obviamente que não. Mas Jesus recomendou que nós perdoássemos 70 vezes 7. É o evangelho. É o evangelho. Então, desculpar não é perdoar. Uma pessoa no trânsito falou uma má palavra e eu desculpei. Isso não é perdão. Não é perdão. Desculpar não é perdão. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou fácil de desculpar. E perdoar. Porque Jesus não falou desculpa. Então, nós estamos sendo convidados a refletir profundamente nesse tema. Porque definitivamente, nós nos reunirmos, por exemplo, como nós fazemos aqui na Terra de Ismael e todos os centros espíritas fazem, todas as religiões fazem, as doutrinas, as seitas, enfim. Aqueles adeptos se reúnem geralmente em multidão para estudar um texto, uma fala, uma parábola, um comentário de Jesus. Isso nos enriquece sem sombra de dúvida, porque nós precisamos alimentar o nosso campo mental da verdade. Isso é altamente enriquecedor. Mas frequentar cultos religiosos não significa religião. Porque a religião é a vivência pelo sentimento dos ensinamentos do Mestre.
Por isso que nós chegamos no mundo espiritual, nós temos falado muito aqui na nossa casa, nós chegamos no mundo espiritual sem religião. Porque quando a gente chega lá e alguém pergunta, você tem religião? E a pessoa fala, sou espírita. Parece um louco falando. Porque o que ele vibra, as cores que ele emite, é de alguém do mundo, que é incompatível com os ensinamentos de uma doutrina como essa. Então, assim, temos que rever, temos que repensar e estabelecer na nossa intimidade um caminho diferente. Por que será que Jesus escolheu Pedro como pedra para fundamentar a sua, entre aspas, igreja? Que a gente sabe que não é igreja. Por quê? Porque Pedro tinha um lar. Pedro, na casa de Pedro, a casa de Pedro era repleta de parentes. Sogra, sobrinhos, irmãos. E ele, naquele lar, era uma referência. Então Jesus escolhe o lar de alguém que já era uma referência para os seus, para fazer o culto do Evangelho. De novo, Jesus escolhe Pedro para abrir a casa, ó a palavra, a casa do caminho. Então, não tem evangelho no coração se não for no lar. Primeiro. E depois, dali para o mundo. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui reunidos em Seu nome, desejosos de nos tornarmos não apenas Seus seguidores, não apenas simpatizantes, não somente aquele Senhor que falam das Tuas lições de vida eterna, mas nós estamos desejosos de sermos Seus mínimos discípulos, Senhor. Desejosos de sermos para com todos espíritos benéficos, benevolentes, amorosos, justos, dispostos ao bem e à verdade. Nós nos encontramos em Seu nome, Senhor, querendo erguer a nós mesmos, deixarmos para trás as iniquidades, caminharmos deixando o pó das sandálias, Senhor, para que os pés, estando limpos e sendo o nosso sustentáculo, possamos estar com o coração liberto e a mente livre
para amar e praticar, Senhor, o que temos aprendido. Rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva, que nos abençoe, que possa trazer aos nossos corações bom ânimo, para que onde quer que estejamos, tenhamos a coragem de sermos cristãos. Cristãos no nosso lar, Senhor, no ambiente de trabalho, na casa espírita, nas vias públicas, ante aos amigos e ante aqueles que ainda estamos aprendendo a amar. Visita, Jesus, com sua pleiade de espíritos, nossos irmãos queridos, que se encontram acamados nos leitos dos hospitais, tantas vezes dementados, sofridos, amargurados, tristes, necessitados de luz, de vibrações felizes. Que sejamos nós a espragir nesta hora o que temos de melhor, para que estes amigos queridos que nos cercam nesta hora possam recolher do nosso ectoplasma e mantendo com saúde os corpos doentes. Porque a saúde do Espírito, Senhor, só Tu, com sua luz e seu exemplo, pode infundir em nossos corações. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada. E aqui está, Senhor, nossas mãos, nossos braços, nosso coração, para servir em Seu nome. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.